Querido, hoje eu convido você para a gente ter um tema. Acho que muitos gostariam de fazer essa pergunta, às vezes não fazem, né? Para os seus pastores, seus líderes. Chegaram e fizeram a pergunta, até dei os parabéns para a pessoa que fez, um seguidor meu do Face, tá? Falou assim para mim: Marcos, o que é a Bíblia para você? Eu vou dizer aqui para você a respeito desse tema o que quer dizer, tá? É um vídeo diferente, tema interessante. Eu vou dizer o que a Bíblia não é, primeiro, tá? Para você entender. É óbvio que quando eu falar sobre o que a Bíblia não é, eu vou ter que dizer também o que ela é, né? Mas eu queria abordar esse tema porque existe muitos jovens que vão para as escolas, né? E não sabem responder as perguntas para seus professores, para os seus amigos. Existem muitos jovens que vão para universidades, querido, e ficam absolutamente sem resposta quanto a isso. São abordados sobre esse assunto. Às vezes a pessoa é evangélico desde criança e não sabe responder esse tipo de resposta, né? E eu digo, nunca em nenhum momento da história, a humanidade, a história, a Bíblia não foi tão atacada como nos dias de hoje, não é verdade? Então nós que somos cristãos, nós precisamos estar prontos para dar conta. Sim, a dar conta da nossa fé. O que a Bíblia não é? A Bíblia não é primariamente um livro de histórias. Embora, querido, ela contenha muita história, especialmente a história do povo judeu, né? Do Macedônio, como eles passaram, diversas fases. A história está contida na Bíblia, mas ela não é escrita como um todo, primariamente, para falar da história dentro da própria visão dos historiadores de hoje, que mostra os dois lados, a cultura, os elementos de todos os povos que estão interagindo numa determinada época. A Bíblia não. A Bíblia, ela quando fala de história, ela está contando do povo de Israel, né? E mais propriamente a intervenção de um Deus Todo-Poderoso que se manifestou com aquele povo, com aquele chamou, dirigiu, protegeu, estabeleceu um propósito e ainda ela cuida desse povo, ele cuida desse povo até hoje. E não entendem porque o povo judeu é tão extraordinário, um povo que tem tanta prosperidade, onde eles vão, eles são cabeça, não são cauda, entende? Onde eles vão, eles brilham, né? E é estranho que tenha tanta gente que tem inveja do povo judeu, tenha ódio da prosperidade do povo judeu. Porque eles não entendem, querido, o propósito do Deus de Israel para com seu povo. Então, a Bíblia, ela, ainda que não seja primariamente um livro de história, usando os métodos, sabe, que os historiadores usam, ela é a principal fonte de história, sobretudo do povo de Israel e de detalhes ainda da história antiga que outras culturas não trazem, sabe? Então, ainda que meu pano de fundo seja secundário, quando a Bíblia fala da história do judeu lá no Egito, né? E você acaba conhecendo um pouco da história dos egípcios também, tá? Segundo lugar, a Bíblia não é um livro primariamente científico. Antes de eu entrar nesse segundo ponto aí contigo, ainda que a Bíblia não tenha metodologia da história dos historiadores humanos, sabe? Todos os fatos são histórias e verdades, né? São verídicos, verdadeiros. Nunca ninguém conseguiu desmentir a Bíblia do ponto de vista histórico. Existe até alguns nomes na Bíblia que não foram encontrados pelos arqueólogos. Tá vendo? Esse trecho aqui não é verdadeiro, né? Tá vendo? Usa esses argumentos aí, né? E até que encontram um site, um sítio arqueológico lá e que tinha relacionamento com a Bíblia e que existia mesmo, entendeu? Então a Bíblia é um livro extraordinário. Segundo lugar, ela não é um livro primariamente científico. Sim, a Bíblia trata da criação do mundo, mas ela não dá os detalhes da física, da química que a ciência procura entender, não é verdade?
A ciência descobre uma série de leis, lei de gravidade, não é? As leis, por exemplo, da relatividade, da energia, do movimento. A ciência ela tem um olhar mais profundo, né, para compreender a natureza, como a natureza funciona. A Bíblia não tem esse propósito, mas isso não quer dizer que a Bíblia esteja errada e a ciência esteja certa até nas questões científicas, viu? Por quê, querido? Quando a ciência de alguma maneira discorda da Bíblia, você pode ter certeza de uma coisa: em algum momento vai ficar claro, cristalino, evidente de que a Bíblia está certa e a suposta ciência está errada, tá? Por exemplo, hoje o mundo inteiro trata da evolução da espécie como fosse uma verdade absoluta. E nem tanto, até hoje, é chamado como teoria da evolução. Por quê? Porque simplesmente não conseguiram provar. Ou seja, a teoria da evolução, ela afirma o quê? Que as espécies evoluíram. Mas veja, pensa aqui comigo. A Bíblia diz que Deus criou cada um segundo a sua espécie. Cada espécie sendo a sua própria espécie. Então, como assim, Marcos? Você não crê em evolução das espécies? Não. Porque a Bíblia não fala sobre isso. Além disso, a própria ciência não tem prova de que se houvesse evolução das espécies, por que você não encontra um elemento que esteja entre duas espécies? Por exemplo, de peixes para anfíbios, répteis para anfíbios, para mamíferos. Por que você não encontra nenhum fóssil que tenha um DNA que seja livre entre uma espécie e outra? Não tem, simplesmente que a Bíblia diz que Deus criou cada um segundo a sua própria espécie. Olha, o que eu quero dizer para você? Que existem teólogos que acreditam que Deus criou, mas o método que o qual ele se valeu foi a evolução. Mas a ciência, ela ainda não provou. Por isso se chama teoria da evolução. Se você encontrasse um fóssil e fizer o DNA dele, tivesse um DNA híbrido entre, por exemplo, uma espécie e outra, aí a ciência deixaria de ser conhecida como uma teoria, sabe? E se tornaria a ciência mesmo, não é verdade? Algo absoluto, absoluto. E, no entanto, até hoje não se provou. Tudo aquilo que a Bíblia diz, meus queridos irmãos, pode ter certeza, ainda que ela não seja um livro primariamente escrito para tratar as questões científicas, quando ela fala sobre alguma coisa, creia na Bíblia, porque a Bíblia ela vai sempre permanecer verdadeira, e a pseudociência ela muda, e já falaram que o mundo foi criado há 4 milhões de anos, agora já falam em 14 aí. Já falaram muitas coisas que os cientistas depois mudaram de opinião. E a Bíblia não muda, a Bíblia é verdade. E ponto, na verdade, essa é a minha opinião. Se você pensa diferente, está tudo certo, tá? Mas agora eu estou aqui para falar do que eu creio, viu? Então, a Bíblia, ela não trata de questões científicas nos detalhes, porque não foi seu objetivo. Mas quando ela fala de alguma verdade, pode ter certeza que a ciência, quando ela discorda dela, a ciência está errada e a Bíblia está certa. Em terceiro lugar, eu quero dizer que a Bíblia não é um livro primariamente de literatura. Sim, a Bíblia, ela contém muita literatura, poesia, né? Tem até os chamados livros poéticos. Estamos falando de Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, os livros de Jó. O livro de Jó foi chamado o maior poema dos antigos do nosso tempo. É lindo. A Bíblia tem muita poesia. Mas ela não foi escrita para ser lida como literatura simplesmente. Não. A Bíblia, querido, ela foi escrita como a palavra de Deus. Então, eu leio o livro de literatura e falo, nossa, que lindo, que bacana. E acabou e segue a vida, cada um segue o seu caminho, não é verdade? Eu não vou mudar minha vida a minha Bíblia por literatura. A Bíblia, querido, é a palavra de Deus. Então, ainda que ela tenha e contenha literatura, poema e poesia, ela não é simplesmente literária. Ela é a palavra de Deus. Ela é a ordem de Deus. É a verdade. É a verdade de Deus que está sendo revelada para que os homens vivam por ela e vivam em abundância.
Adão, por exemplo, antes de pecar, ele vivia debaixo da palavra de Deus. E todos os benefícios que a sua palavra tem para a nossa vida. No momento que ele duvidou da palavra, veio o quê? Veio a maldição do mundo, o pecado, a morte, tudo de ruim que vocês contemplam no mundo hoje. Então, amado, quando lê a Bíblia, leia com a palavra de Deus. Não a questione no sentido por questionar, que você deve questionar para tentar entendê-la, mas não para discordar dela, tá? Se a Bíblia ela não se encaixa aos padrões desse mundo, então você não deve aderir aos padrões do mundo, você deve aderir à Bíblia, porque a Bíblia transforma, é a palavra de Deus. Agora, as verdades do mundo são questionáveis, né? Não sendo absolutas. E elas variam, tá? De tempos para tempos, gerações para gerações. Moderniza. Quem que moderniza? A geração vai se modernizando, não é verdade? E o nosso Deus é imutável. E a Bíblia continua a mesma. Ela continua a mesma. E o nosso Jesus Cristo, ontem, hoje, sempre passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, querido, firme-se na palavra, tá? Construa sua vida nessa verdade. Quando você não conseguir cumprir algo que está te dizendo, clame ao Senhor, peça perdão ao Senhor, mas diz ao Senhor, a tua palavra é a verdade. E tudo aquilo que as minhas experiências, os meus sentimentos difere a tua palavra, eu estou errado e o Senhor está certo. É assim que nós podemos agradar a Deus e chamamos o poder para transformar a nossa vida, tá? A nossa história, amém? Mas eu quero falar mais em quarto lugar, qual é o propósito da Bíblia? Ainda que a Bíblia tenha 66 livros, o principal livro da Bíblia é a salvação. O Velho Testamento inteiro, querido, conta do Deus Salvador, o Deus que livrou seu povo das mãos do povo egípcio, ou o Deus que salvou pelo derramamento do sangue, lá estabelecimento numa Páscoa, do sangue daquele cordeiro, os umbrais da porta, e toda a história do Velho Testamento, sacrifícios, toda a história mostra um Deus Salvador que aponta para o verdadeiro Salvador do mundo, que veio do céu para a terra, que se tornou o homem Jesus Cristo Salvador. E Yeshua, que significa salvação de Javé, ou do Deus Todo-Poderoso. Então, a Bíblia, ela, em todos os seus 66 livros, tem um tema. O Deus que ama a humanidade, quer salvá-la para a honra e glória do seu nome. Para que essa humanidade ela retorne ao propósito de viver para a glória do Deus soberano, Deus criador, Deus salvador, o nosso Deus. Querido, eu quero dizer que a Bíblia é o maior privilégio que eu e você temos nesse mundo, tá? As nações da terra, as pessoas lutam para ter algumas páginas da Bíblia, porque eles não podem ler a Bíblia livremente, igual você aqui no Brasil, nesses países. Tem países que você não consegue ler a Bíblia livremente. Aqui você tem, principalmente aqui no Brasil, você tem livre acesso a ela. Você pode ler em qualquer lugar, no ônibus, no metrô, onde for, você pode ler a sua Bíblia, colocar ela na bolsa, tirar ela, enquanto está viajando, está lendo. E a Bíblia contém páginas para isso. E nesses lugares, o que eles fazem? Eles arrancam as páginas para decorar, tá? E porque se pegar eles com a Bíblia, eles vão presos, são mortos. E nós temos a Bíblia, muitas versões, versão digital, no papel. Querido, ame a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de salvação, tá? De transformação. Ela abre nossos olhos, traz luz para nossas trevas. A palavra de Deus, amado, ela é o maior presente que nós recebemos dele. A palavra de Deus que nos leva ao propósito original. E a palavra de Deus se cumprirá, tá? E outra, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus é um decreto de Deus, tá? E eu sei que os teus planos não podem ser frustrados, diz a palavra de Deus. Tudo aquilo que Deus sonhou, planejou para a terra, para a história dos homens, já acontecerá, porque a palavra de Deus é a palavra do próprio Deus.
Ainda que tenha sido escrita por homens, escuta, ainda que tenha escrito nos estilos e nas características de cada um dos escritores, Deus supervisionou a cada escrita, ele estabeleceu o seu propósito, ela é inerrante, não erra, ela é a verdade. Viva sobre ela, tá? E você vai ter uma vida abundante e você vai encontrar salvação. Amém? Que Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo, toca o dedo aí no curtir, no compartilhar, no se inscrever, para que essa palavra venha quebrando grilhões, venha para trazer luz àqueles que não conhecem, amigo, a verdade. E eu declaro, você que está ouvindo pela primeira vez ainda, que ainda não encontrou a Cristo, busque a palavra de Deus, porque nela a verdade, nela a resposta para a tua alma, nela a resposta para a tua vida e a tua vida relacional, o teu relacionamento, para a tua família, ela é a resposta para como você viver uma vida bem-sucedida, vida abundante, querido. Ame a palavra, leia a palavra, estude a palavra, pregue a palavra, olha, e Deus vai transformar a sua vida, em nome de Jesus. É isso, tá, amado? Que Deus te abençoe grandemente. Comecei dizendo que a Bíblia não é, não foi? Mas terminei falando sobre o que ela é. Isso que é a Bíblia. A Bíblia para mim é isso. Eu espero que você tenha entendido, o Espírito Santo aí tenha te iluminado, que tenha aberto a sua mente, tá? Muito obrigado, tá? Aquele seguidor que fez essa pergunta que eu respondi para ele lá, mas eu resolvi colocar esse tema em vídeo também, tá bom? É um tema muito legal, interessante, né? É muito interessante que às vezes enrola. O povo fica um pouquinho enrolado para trazer a resposta, mas a resposta é sempre essa, sempre vai ser essa, foi essa aí que eu passei para você. Se inscreva no nosso canal, Deus te abençoe grandemente, até logo.